Irmãos, boa noite. Vou ler a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. A gente fala um pouco sobre o pecado. Na verdade, um pouco do que é pecado, né? Em que eles pecaram, o que é pecado e qual é o pecado que os nossos pais caíram. Quando fala primeiro os pais, né, são Adão e Eva. Adão, ele é o primeiro homem, e em Adão nós tivemos vida e morremos. Cristo é o segundo Adão nesse sentido, que Cristo trouxe vida para nós. E a gente vai ver essa questão da queda mesmo. O que aconteceu na queda? Mas aqui no Gênesis capítulo 4, no versos 6 e 7, diz assim, uma advertência de Deus para Caim. Ou seja, Caim já estava ultrapassando o sinal vermelho. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominar. É interessante a gente olhar para esse texto aqui, porque uma vez que nós pecamos, há uma luta de fato contra o pecado, e nós não somos libertos totalmente da condição de pecador, nós pecamos. Mas Deus fala para Caim que Caim deve dominar o pecado. Se você pensar bem, é que acontece conosco. Nós não amamos mais o pecado como se fosse uma coisa boa para a nossa vida, como é comum no mundo fora do reino de Deus, o reino específico de Deus, o reino exclusivo, lembra a palavra, o reino separado de Deus, porque tudo é de Deus. Uma vez que nós fazemos parte desse reino, como servos, como salvos, Deus nos libertou da condenação do pecado, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus nos dá a sua palavra. Então quando Deus fala assim, olha, tu deves dominar, nós não conseguimos nos libertar do pecado, mas nós conseguimos ter domínio sobre o pecado, não nas nossas forças, mas no poder do próprio Deus. Isso é importante a gente pensar nisso, porque senão cai no fatalismo, né, de que já somos pecadores, então, e Deus perdoa, que é pior, né? Deus perdoa, então eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa. Deus perdoa. Isso não vai acontecer dessa forma. Deus não brinca, né, de perdoar pecado. E às vezes a pessoa não entendeu o que significa realmente lutar contra o pecado no poder de Deus. Mas Deus advertiu, né, Caim, para tomar cuidado com isso. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós amamos o Senhor e agradecemos o Senhor por teu amor por nós, ó Deus. Muito obrigado. Esse amor, o Senhor, nos alcançou e nos livrou, Deus, do pecado que matava a nossa alma. Obrigado, meu Deus, somos libertos. Agora, Deus, estamos nesse corpo, ainda aprisionados nele, o corpo corruptível, e, ó Deus, pecador. Rogamos ao Senhor, Pai, que nos ajude nesse viver, ó Deus, cristão, de maneira que nós não amemos mais o pecado, de forma alguma, Deus. Que nós o rejeitemos, que nós lutemos contra o pecado, na força do Senhor. Então nos ajude, ó Deus, nessa luta tão difícil, tão desafiadora, onde, Deus, muitos têm caído de forma, Deus, vertiginosa, e tenho, Deus, destruído suas vidas, e famílias, Pai, e tantas outras coisas. Ajuda-nos, ó Deus, pedimos, sem o Senhor não conseguimos, mas com o Senhor, Deus, de fato é possível nós sermos cuidados e libertos, ó Deus,
desse efeito e desse mal do pecado em nossas vidas. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados. E de nós, Senhor, tenha sempre misericórdia, Deus, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a pergunta, que eu não vou botar aí agora, mas a pergunta é: o que é pecado? E qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram no estado em que foram criados? O que é pecado? E qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que eles foram criados? Todas as duas perguntas são perguntas simples, mas elas exigem respostas certas. Se a gente olhar para o cristianismo, eles estão dando resposta para essas perguntas aqui bem confortantes, ou bem confortáveis. Respostas que não mexem com as nossas vidas. Resposta que não traz nenhum tipo de confronto a nós como servos de Deus. Dá para imaginar o cristianismo com as portas muito largas. Então, quando você não enxerga o pecado, você não consegue ver a salvação com clareza. Esse é o grande problema. Enquanto a gente fala para as pessoas que elas precisam somente vir à igreja, não vai ajudá-las muito na sua fé. Na verdade, elas precisam ser confrontadas com os seus pecados. Elas precisam entender que sem Deus e sem Cristo, de uma forma bem específica, elas são condenadas eternamente por causa do pecado lá do passado. A resposta para essa pergunta, então, é essa. O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Deus tem uma regra, uma lei. Qualquer inconformidade com essa lei é pecado. Faz todo sentido, né? Porque se tem uma regra e nós não temos conformidade com essa regra, isso é pecado. E qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram no estado em que foram criados? O pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram no estado em que foram criados foi terem desobedecido a Deus. Eles desobedeceram em quê? Eles comeram do fruto que lhes fora proibido. Então, eles ficaram, nesse sentido, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles ficaram desconformes. Eles não estavam mais conforme a lei de Deus. Deus deixou a lei para eles. A regra, a lei, né, é essa. Comam, mas não comam. E eles desobedeceram. Aí a palavra, o que passou no coração deles, sim, houve todo um desejo muito grande no coração deles. Mas a regra aqui foi desobediência. Eles desobedeceram a Deus. Eles comeram depois que Deus falou para não comer. Então isso tem que ser muito claro para nós, porque a nossa desobediência passa por esse mesmo caminho. Quando Deus está falando algo para nós, nós estamos fazendo de outra maneira, ou nós estamos fazendo do nosso jeito. Grande parte dos cristãos, eles estão adaptando a vida cristã. Não faz muito tempo, eu e Valéria, nós ouvimos alguém falando sobre adaptar mesmo alguma coisa dentro da palavra de Deus para as pessoas serem aceitas dentro da igreja. E veementemente eu lembro que eu falei: não, está errado, isso não está certo, não é assim que se faz. Não podemos conformar a lei de Deus aos nossos desejos. É por isso que comecei falando sobre as portas largas do cristianismo. Não temos o direito nem de estreitar a lei que Deus estreitou, que aí vem as regras, os legalismos, né? Mas nem de abrir a porta além do que Deus deixou. Existe uma lei, e aí passa pela palavra de Deus, a lei de Deus. Tá? Vamos lá então, a lei de Deus, ela é perfeita. A gente tem hinos que falam sobre isso. Por ser então a palavra de Deus, e esse Deus ele é santo, a sua lei, a sua palavra não contém erros e ela não contém contradições. Eu já ouvi muitas pessoas que
perguntarem, mas tem contradição? Não, ela não tem contradição. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver ela se completando, as promessas de Deus. Então as pessoas vão buscar um número, ou um nome, alguma coisa nesse sentido, que às vezes está diferente, mas não é a essência, não é a mensagem daquela perícope. Aí eles colocam aquilo como o ponto alto. Não faz nem sentido. Então, essa lei de Deus, do Deus que é santo, ela tem toda a autoridade para decidir o que é certo e o que é errado. Então, se nós queremos saber o que é certo e o que é errado, nós não temos que olhar as nossas regras ou a lei do nosso país como mandatória em tudo. Olha o que eu estou falando, a lei do país é bem importante. Até quando que ela é importante e mandatória para nós? Até quando ela não confronta a lei de Deus. Enquanto ela está em conformidade com a lei de Deus, ela serve para nós. Quando ela diz não à lei de Deus, ela não serve mais para nós, a lei do nosso país. A lei de Deus, então, do Deus Santo, ela é absoluta. Ela não muda, então, não tem contradição, já vimos, ela não pode ser modificada. A gente até brinca aí, teve um pastor que foi atualizado. Qual seja o contexto que ele tenha falado, na palavra de Deus não se mexe, não se atualiza. A palavra de Deus ela é supracultural, ela comanda a cultura. Toda cultura deve estar, deve ser subserviente à palavra de Deus. Ela comanda a cultura, aí ela comanda as leis, né? Ela comanda os costumes, ela está acima disso. Dentro de uma cultura que precisa ser mudada, na palavra de Deus tem que mudar. Esse dia ele vai conversar algo sobre isso aí. Então, por exemplo, né, há cristãos, eu estou falando mesmo, eu faço esse comparativo, estou falando para a igreja. 100% das vezes eu estou falando para a igreja. Mas para a gente entender que muitos cristãos, por exemplo, eles são a favor de não mudar os costumes dos indígenas. Mas o que é costume? Por exemplo, né? A gente tem aprendido que quando nasce uma criança defeituosa, algumas tribos, por costume, fazem o que fazem? Enterram essas crianças vivas. Esse é um bom costume? Não. Mas nem de longe, né? Não é um bom costume. Isso precisa ser mudado? Claro que precisa. O Evangelho, quando chegar lá, né, ele vai mudar o coração dessas pessoas, que vai mudar essas atitudes. Não ficar de longe como cristãos e aplaudindo as proibições, para que o Evangelho não chegue até essas pessoas que carecem de Cristo. Assim sendo, toda vez que alguém desobedece a lei de Deus, então essa pessoa peca. Estamos falando que ela é perfeita, a sua origem é do Deus Santo, ela não contém erros. Então, quando alguém desobedece, ela está pecando. Daí, 1 João 3,4 confirma, então, o que nós acabamos de falar lá, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Eu não sei se você já ouviu sobre isso. Quando eu me converti, essa palavra vinha toda hora na minha mente, alguém me ensinando. Pecar é transgredir. O pecado é transgressão da lei de Deus. Eu não podia esquecer mais disso. Bons tempos, né? Então aqui ele fala: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus. Então, está desconforme. Eu trabalhei na Vilares um bom tempo, eu me aposentei lá, saindo de lá, mesmo sendo pastor, tá? A Vilares, ela tinha umas regras, uma empresa grande, ela tinha uma regra como todas as empresas têm, mas ela tinha uma regra que nós fazíamos no departamento. Como é que você faz esse produto? Esse produto é feito assim, 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 descreve. Então nós escrevíamos, dentro de um limite que ele já tinha de composição e tudo, mas a sequência é essa, tá bom. Se nós um dia fizéssemos de outra maneira, nós éramos culpados de ter feito de outra maneira.
Agora estou falando da lei de Deus. Transgredir a lei de Deus é desobedecer a Deus. A transgressão ela pode se dar tanto fazendo o que Deus diz para não fazer, isso é transgressão, quanto também não fazer o que Deus ordena que se faça. Isso é transgressão. Porque é Deus que está falando. Se Ele está mandando faça e você não faz, isso é transgressão. Não faça e nós fazemos, é transgressão. Muitos de nós, às vezes, pecamos porque nós nos tornamos omissos naquilo que é responsabilidade nossa. Eu tomo muito cuidado com isso. O cristão, ele fala assim, às vezes ele pensa, não vou fazer isso, também não vou nem fico, né? Que assim não ofendo ninguém. Mas ele está fazendo a vontade de Deus? Nem sempre. Nem sempre está fazendo a vontade de Deus. O pecado, então, ele não consiste na quantidade de vezes que nós desobedecemos ou não desobedecemos. O pecado não é por volume, não é por peso. Não é para que nós falávamos, ou eu falava, não sei se está perto, sobre o pecado maior, né? O pecado menor. Diante de Deus, ele precisa ser confessado. Então, a conversa era mais ou menos assim, poxa, o cara que roubou, acho que falei aqui também, ele fala aqui na igreja, o cara que matou alguém, ele é absolvido por Deus quando ele confessa o pecado. O cara que não matou ninguém, sempre fez coisa boa, ele está condenado se ele não crê em Deus. As regras de Deus não são as nossas regras, elas são justas. Deus trabalha realmente com a transformação do nosso coração. Basta então uma desobediência e quebra de um mandamento que seja, já pecamos então contra Deus. Agora vamos lá em Tiago, capítulo 2 então. Quem achar primeiro pode ler, tá? Tiago 2, 10 e 11. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Percebe então? Não é não fazer aquilo que você acha que é pecado, só aquilo, mas faz o outro. Fazer justiça própria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele fala isso aí, isso aqui, ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, é culpado. Vamos parar nesse ponto aqui para se pensar um negócio. Por que então Deus mostrou para o judeu que não adiantava ele viver do sacrifício e do esforço próprio? Deus estava no passado apontando para o futuro e mostrando que traria um libertador, o qual pagaria os nossos pecados, porque era impossível que o homem fosse salvo cumprindo a lei. Aí Jesus Cristo, ele faz isso por nós, porque ele não teve pecado. Ele sim, teve pecado, ele não pecou, então ele pagou esse preço. O judeu, ele não enxerga isso, e ele não enxergou. O Evangelho de João fala muito claro sobre isso, que eles não viram Jesus fazendo os milagres e falando o que falou, viram os discursos, mas diz lá que eles não creram. E essa é a realidade. Então, ainda ficam escravos de fazer e de algum tipo de sacrifício que os discípulos fazem mais. A extensão da classificação de como o pecado acontece vai além dos atos visíveis. O pensamento nosso pode, então, obviamente, pecar contra Deus. Nossas palavras, que muitas vezes não são ações de agressão, mas agridem, palavras são pecados também. Agora vamos lá em Mateus 5, 21, 22, 27 e 28. Foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se polemizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que disser
louco será réu do fogo do inferno. 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Isso aqui está além do ato acontecer. Está falando de pensamentos e palavras. A lei de Deus, ela é uma lei perfeita, porque ela olha realmente para a intenção do coração. A nossa lei, né, seja a lei particular, qualquer tipo de lei, ela é feita muito para a aparência, para atender, né, os olhos das pessoas. Deus não, Deus ele olha para o coração, ele quer saber como está de fato o seu coração. É isso que Jesus agora reinterpreta, né, porque ele estava interpretando errado. Agora Jesus vai reinterpretar, ou seja, interpretar corretamente o significado da lei de Deus. Então, após a queda, tornou-se impossível o homem não pecar. Então, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado está sempre diante de nós. O nosso ser já está corrompido pelo pecado. Já somos gerados em pecado. A Bíblia diz que toda a criação está corrompida por causa então do pecado dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva. E eles pecaram por desobedecerem a lei de Deus. Então nós falamos do pecado, como ele acontece, a transgressão que eles fizeram foi justamente desobedecer a lei de Deus, o mandamento, a ordem de Deus. Desobedecer a Deus trouxe o maior mal sobre a vida do homem. Não tem maior mal do que esse. Não vai existir nunca. Esse é o maior mal. Esse é o mal que mata eternamente. Mata em 3 fases, né? em 3 aspectos. Mata em 3 aspectos o homem. Mata fisicamente, espiritualmente, mata eternamente. O homem em Cristo, ele é refeito fisicamente, porque ele morre vivo. Ele é refeito espiritualmente em Cristo, porque ele reencontra com Deus, se reconcilia com Deus em Cristo. E ele é refeito eternamente, porque ele não vai para a condenação eterna, mas senão para a vida eterna. Então, ele perdeu nesse maior mal, né, a comunhão com o Criador, que é santo e é bom. Mas o homem se afastou do santo e do bom. Mais do que isso, o homem passou a morrer física, espiritual e eternamente, como eu já expliquei. Indo para o final, a Bíblia vai nos ensinar que Deus, em seu amor e misericórdia, agiu graciosamente em nosso favor, diante da nossa desobediência, diante da nossa transgressão da sua própria lei. Ele deu seu Filho Jesus Cristo, ele veio até nós e pagou o preço da nossa maior transgressão. Ele nos libertou então da condenação do pecado. Isso é maravilhoso, porque mostra o Deus de fato misericordioso, não um Deus bonzinho que tem interesses. Ele precisa sempre lembrar que Deus não precisa da nossa adoração. Ele aceita a nossa adoração. E ele, eu não gosto de usar essa expressão, mas eu vou usá-la, espero usá-la de maneira corretamente, que ele se alegra com a nossa adoração. Porque falar que ele se alegra não quer dizer que ele dependa. A gente aprende que Deus ele é feliz, alegre e contente em quê? Em si mesmo. Mas ele se alegra com a criação, quando era criada por ele, se volta para ele, em adoração verdadeira, em arrependimento. Por isso que Jesus vai usar no capítulo 4 de João, né? Que Deus deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sempre tem que ser assim, porque Deus olha para o coração. Não adianta uma adoração falsa, não adianta uma igreja se reunir e ali é muito superficial. Nós podemos dizer assim, Deus está nesse meio. Então assim, não significa muita coisa.
quando isso não parte do nosso coração diante de Deus. Mas os efeitos do pecado eles continuam sobre nós, sobre todos nós que mesmo nos arrependemos e fomos salvos. Uns para condenação, outros como impedimento de bênçãos de Deus aqui nesse mundo. Aí nesse ponto, esse é o outro lado. Então, se Deus liberta-nos em Cristo da condenação eterna, Ele nos liberta também desse corpo, do efeito, né, do pecado nesse corpo nosso. Efeito também não é a melhor expressão, porque muitas vezes a consequência fica quando nós pecamos e demoramos, enfim, nos arrependemos depois. Mas Deus espera o arrependimento. A partir do nosso arrependimento, Deus também considera esse nosso arrependimento e tem misericórdia de nós, ainda que neste mundo. Essa é a maravilha de Deus, Deus que cria e recria em Cristo para a vida eterna, mas o Deus também que perdoa os pecados nessa vida. Se não há solução para o pecado, e nós lemos aqui que Deus falou assim, olha, foge, né? Evita. Deus nos dá os caminhos, os meios, mas Ele nos perdoa quando o nosso arrependimento é verdadeiro. Então a obra de Cristo também trouxe alento para os crentes que cometem pecado. Isso não é para nós descansarmos, é para nós nos alegrarmos que a obra de Deus ela é perfeita. O alcance da morte de Cristo é imensurável. O que é capaz de fazer. Não há um remédio que cura e depois a doença volta, né? Você gasta dinheiro, às vezes não melhora, faz uma cirurgia, também não melhora. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos curou plenamente. Ainda estamos nesse corpo, porque estamos neste mundo. Esse mundo, ele é caído. Ele está condenado. Mas ainda assim, Deus deu o quê? Deus deu escape, né? Mediante arrependimento, Ele perdoa os nossos pecados. Então, quando arrependemos, confessamos, Ele perdoa. Vou ler esse último texto, então, 1 João 1, de 8 a 11. A gente lê quase sempre aqui na igreja, né? Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Olha que peso, né? Ao mesmo tempo, o peso sempre é mentira, a desconfiança de Deus, né? O colocar Deus sob juízo, julgamento ou incapacidade é uma agressão, né? Um pecado contra Deus. Mas olha como Deus sempre age com misericórdia sobre as nossas vidas. Se confessarmos os nossos pecados, é isso que precisa ficar. Como é bom, é horrível pecar, mas como é bom confessar pecado. Como que Deus alivia. E um coração que confessa pecado é um coração sem ressentimento, sem mágoa, né? É coisa maravilhosa. A pessoa que confessa pecado, ela é perdoada por Deus, então ela não guarda, não fica guardando ressentimento, esperando retribuição, aguardando um retorno. Não foi assim que Deus fez conosco, né? Não tínhamos nada para dar, mas também não esperou nada de nós. Nós precisamos ser como Deus, não ser Deus, né? Como Adão e Eva também desejou, mas ser imitar Cristo na nossa forma de viver. Ele foi perfeito, então olhamos para Ele. Muita coisa nós podemos melhorar a nossa forma de viver, obviamente, né? Então Deus abençoe, meus irmãos, nossas vidas. Sabemos o que é pecado, como foi, sabemos como Deus cuida de nós nessa condição de pecadores. Que Deus tenha misericórdia de nós.